A estrada de terra até o vilarejo já parecia um aviso, cercada por árvores retorcidas, sem placas, sem vozes, sem música, como se até o som tivesse medo de passar por ali. Quando Eloá chegou à antiga casa da avó, não foi o cheiro de mofo ou o acúmulo de poeira que a inquietou. Foi o silêncio, mas não qualquer silêncio. Era um tipo espesso, denso, quase físico. A madeira do assoalho rangia baixo, como se evitasse chamar atenção. As paredes pareciam absorver o som de seus passos, engolindo cada ruído sem devolver eco. Ao cruzar a soleira, sentiu como se tivesse deixado algo para trás. O tempo, talvez. A atmosfera parecia suspensa, como se a casa tivesse parado no exato segundo em que sua avó morreu. Copos ainda estavam sobre a mesa. Um rádio de pilha com pilhas vazias dormia calado no armário, e o relógio de parede marcava 03:14, travado, com os ponteiros quase escondidos sob uma fina crosta de ferrugem. Eloá não tinha planos de ficar muito tempo. Só queria limpar o lugar, assinar os papéis e voltar à cidade. Mas a casa parecia querer outra coisa. A primeira noite foi inquieta. O colchão velho fazia seu corpo afundar num buraco no meio. Os armários estalavam sozinhos. E mesmo com todas as janelas fechadas, sentia uma brisa fria passar pelas orelhas, como se algo estivesse constantemente tentando sussurrar, mas sem conseguir formar palavras. Na manhã seguinte, uma sensação esquisita invadiu seu peito. Uma mistura de arrependimento e responsabilidade. Algo ali queria atenção, queria ser visto, escutado, lembrado. Eloá não era mística, mas também não era burra. Sabia quando uma presença era mais do que só impressão. Mesmo que racionalizasse, mesmo que atribuísse ao luto, à exaustão ou à casa velha, havia algo além. Era como se a casa estivesse esperando que ela chegasse. Como se só ela pudesse continuar algo que tinha sido interrompido. Como se tivesse herdado mais do que apenas paredes e terreno. Foi ao explorar o porão, na parte dos fundos, que viu pela primeira vez uma porta de madeira, selada com tábuas tortas. Era antiga, sem maçaneta visível, e os pregos pareciam mais velhos do que a casa. Eloá sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela não sabia o que havia atrás daquela porta. Só sabia que não era um armário, e muito menos um depósito comum. Na noite seguinte, o silêncio se partiu, mas não com palavras, e sim com um canto. Era pouco depois das 3 da manhã quando Eloá acordou com uma vibração sutil no peito. Um som tênue, melódico, flutuava pelo ar como um sussurro atravessando os poros da casa. Não era música, não era voz. Tampouco parecia vir de fora. Era algo entre um lamento e um canto de ninar. Repetido, contínuo, com notas longas que se arrastavam como se tivessem nascido sem pressa e sem fim. A princípio, ela achou que fosse coisa da cabeça. Estava sozinha, cansada, e o isolamento podia estar brincando com seus sentidos. Mas ao se levantar e andar pelos corredores, notou que o som ganhava volume conforme se aproximava da parede oposta à sala. Encostou o ouvido e o canto parecia vibrar diretamente no osso. Era como se alguém estivesse dentro da parede, sem palavras, apenas entoando uma mesma nota arrastada, quase hipnótica, como se tentasse manter algo vivo ou acordado. O chão sob seus pés estava frio, mesmo com o aquecedor ligado. E a cada passo que dava em direção à origem do som, um desconforto nascia em sua nuca, como se algo invisível andasse atrás dela, imitando seus movimentos em silêncio absoluto. Na noite seguinte, o canto voltou, mais alto, e desta vez não parou. Eloá tentou gravar com o celular, mas o áudio não registrava nada. Só um zumbido abafado, como se o aparelho se recusasse a captar o som. Mas ela ouvia. Não só ouvia, sentia. Era como se o canto entrasse pelos ouvidos e se espalhasse pelos músculos, tornando seu corpo mais pesado, seus pensamentos mais lentos, como se estivesse sendo embalada contra a própria vontade. Aquilo não era alucinação, era presença. Uma presença insistente, viva, que conhecia o ritmo de sua respiração, o horário em que dormia, a frequência do seu coração. E o mais inquietante, parecia que aquele canto estava esperando por ela. Ao conversar com o agente da imobiliária, mencionou o som, mas ele cortou o assunto bruscamente, dizendo que a senhora Eugênia sempre foi muito reservada
e que não valia a pena reviver certas histórias do passado. A resposta, dita com naturalidade forçada, soou mais como um aviso do que uma explicação. E Eloá percebeu que o vilarejo não estava apenas em silêncio. Ele estava escondendo algo. Algo que a casa, ou o que restou nela, se recusava a deixar esquecer. No terceiro dia, o canto começou antes da meia-noite. Mais claro, mais próximo. Eloá tentou tampar os ouvidos com algodão. Depois com o travesseiro. Depois com música. Nada funcionava. O som parecia ignorar as barreiras físicas, como se nascesse direto dentro do crânio. Ela chorou de cansaço, de raiva, de desespero, mas o canto nunca mudava. Era como se a canção ignorasse suas emoções. Uma trilha imutável, eterna, que não buscava consolo, só repetição. E foi nesse ponto que Eloá percebeu que o som não vinha apenas da parede, vinha da própria casa, das frestas, dos pregos, dos alicerces, como se algo estivesse preso ali dentro, tentando ser lembrado através do único recurso que ainda possuía, a voz. Na manhã seguinte, o céu parecia mais baixo. Nuvens cinzentas cobriam o vilarejo como um lençol úmido, e a névoa matinal fazia com que as ruas estreitas parecessem corredores de hospital, sempre frias e abafadas. Eloá decidiu ir até a mercearia da praça principal, não apenas para comprar comida, mas também para tentar puxar conversa com os moradores. Ela precisava de respostas. Quem era realmente sua avó? Por que aquela casa parecia sufocada por uma presença invisível? E, acima de tudo, o que era aquele canto que surgia todas as noites com insistência quase maternal? No entanto, ao mencionar qualquer coisa relacionada à casa, à senhora Eugênia ou ao som estranho, os rostos se fechavam como portas batidas pelo vento. O senhor da padaria, que antes havia sido cordial, apenas balançou a cabeça e disse que já havia muito tempo desde que alguém dormia naquela casa. A mulher do caixa desviou os olhos e mudou de assunto quando ela perguntou se a avó tinha tido filhos. Até as crianças que brincavam com bilboquês antigos na praça pararam de rir quando ouviram o sobrenome dela. Era como se o próprio nome da família tivesse virado uma maldição silenciosa naquele lugar esquecido pelo tempo. Eloá tentou insistir. Visitou a pequena biblioteca da cidade, mas os registros pareciam incompletos. Não havia menções à avó nas listas de moradores, nem registros médicos, nem documentos escolares. Como se ela tivesse vivido ali, mas ao mesmo tempo, não. Só encontrou uma única referência em um jornal desbotado da década de 1980, mencionando um caso de óbito duplo durante o parto em uma residência afastada, mas os nomes estavam apagados com um corretivo velho. O bibliotecário, um homem encurvado de expressão insossa, simplesmente fechou o jornal quando ela tentou fotografar a página. Algumas memórias são mais perigosas quando ganham forma de novo, disse com uma voz baixa demais para ser só metáfora. Aquilo não era ignorância, era negação deliberada. O vilarejo inteiro parecia estar em pacto com o silêncio, como se o passado estivesse selado sob juramento. E Eloá começou a entender. O canto que ela ouvia não era esquecido por acaso. Ele havia sido enterrado, talvez literalmente. Mas o mais estranho aconteceu na saída do cemitério, quando ela tentou localizar o túmulo da avó. O zelador, um homem que parecia não dormir há semanas, mostrou o local com relutância. O túmulo era simples, marcado apenas com o nome Eugênia A. e uma data de nascimento que parecia errada. Indicava que a mulher teria mais de 100 anos. Foi o que me deram, disse o zelador. Nem testamento, nem missa, só essa placa. E uma instrução, não mexer. Quando ela perguntou quem tinha enviado o corpo, ele se calou. Olhou para os lados, baixou a voz e disse: sua avó não devia ter voltado. A gente já tinha se livrado do canto uma vez. E então se afastou rapidamente, deixando Eloá sozinha entre lápides, carregando uma frase que gelou o sangue. A gente já tinha se livrado do canto uma vez. Eloá percebeu que ninguém ali queria ajudá-la. Ninguém queria se lembrar. E talvez ninguém ousasse. Mas a casa se lembrava. As paredes ainda cantavam. E agora, parecia que cada passo que ela dava em direção à verdade fazia o canto se intensificar, como um aplauso sussurrado por algo que finalmente voltava a ser ouvido.
O porão sempre fora o ponto mais frio da casa, mesmo durante o dia, mesmo quando o sol se estendia pelas janelas como um convite. As escadas que levavam ao subsolo pareciam mergulhar em outro clima, em outra lógica. Eloá evitava descer ali desde a primeira noite, quando notara o canto ecoando com mais força sob os degraus. Mas naquela madrugada, o som não veio em lamento, veio em chamado, como se algo cantasse para que ela descesse. Com a lanterna do celular e uma manta sobre os ombros, ela encarou a descida com a respiração presa na garganta. A cada degrau, o ar ficava mais denso, mais saturado, como se o mofo estivesse se acumulando direto nos pulmões. Mas o que paralisou seus pés não foi o cheiro, nem a umidade. Foi a porta. No fim do corredor estreito, entre prateleiras velhas e caixas esquecidas, havia uma porta de madeira bruta, grossa, marcada com riscos verticais, como se alguém tivesse tentado sair de dentro dela. Mas o que mais impressionava era a quantidade de tábuas que a selavam. 4 na horizontal, 2 na diagonal, todas pregadas com cravos longos, enferrujados, colocados com força demais. Aquilo não era reforço estrutural, era prisão, era contenção. E por um segundo, Eloá teve a impressão de que a porta pulsava, como se respirasse, como se o canto, que naquele momento ecoava baixo, contínuo, sufocado, estivesse vindo diretamente dali. Ela se ajoelhou, tentou ouvir mais de perto. O som se tornava mais agudo junto às frestas. Não era voz humana, mas tampouco era animal. Era uma tentativa de voz, como um bebê imitando um canto ouvido de longe, aprendendo a emitir sons não com palavras, mas com instinto. De dentro daquela madeira selada, soava a única música que a casa parecia conhecer. Eloá tentou puxar uma das tábuas, mas ao tocar a madeira, sentiu algo gelado e viscoso escorrer sob seus dedos. Não havia nada visível, mas a sensação era real. Recuou, respirou fundo, e então viu, cravado no chão na base da porta, havia um desenho rudimentar feito com carvão, o contorno de um corpo pequeno, como se alguém tivesse deitado ali e sido traçado como em cena de crime. Ao lado, uma palavra tremida. Lembra. Voltou para cima, tremendo. Aquela porta não era só um segredo. Era um túmulo, um aviso, um grito contido. Dormiu mal, de novo, e sonhou. Se é que aquilo podia ser chamado de sonho. Com uma mão de bebê saindo pelas frestas, tentando tocar seu rosto, mas sem carne, só osso e pele translúcida, como uma criatura que nunca terminou de nascer. Quando acordou com os olhos marejados, encontrou a porta da cozinha aberta, mesmo jurando tê-la trancado. E sobre a mesa, uma fita cassete antiga, que não estava ali na noite anterior. Tinha uma etiqueta escrita à mão, borrada pela umidade. Dizia: ninar para o que não dorme. O canto naquela noite não parou, nem por um segundo. Eloá passou o dia inteiro tentando ignorar a fita. Girava o olhar para qualquer lado que não fosse a mesa, mas o objeto parecia crescer em presença, como se mesmo inerte, mesmo sem ser tocado, carregasse um tipo de vibração, um magnetismo que forçava sua atenção. Até que, ao anoitecer, ela finalmente cedeu. Revirou os armários em busca de algum toca-fitas antigo e encontrou um modelo empoeirado guardado entre panos velhos no armário do corredor. Ao colocá-lo para funcionar, a voz que emergiu da fita não era um canto, era um choro, mas distorcido, como se tivesse sido gravado de muito longe ou abafado por camadas e camadas de concreto. O áudio era interrompido por estalos, chiados e, por fim, por uma sequência de batidas que se repetiam em padrão. 2 fortes, uma fraca, depois silêncio. O padrão retornava minutos depois, como se marcasse um ritmo ou um ritual. Mas o mais aterrador foi ouvir ao fundo, em um sussurro quase imperceptível, o nome dela sendo chamado. Eloá, 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 pronunciado como se alguém tentasse aprender a dizer. Como se fosse a primeira vez que aquela entidade, o que quer que fosse, usasse uma boca para formar sílabas. Desligou o aparelho tomada pelo pânico, mas o som continuava. Não mais pela fita, mas pelo teto, pelas frestas, pelas paredes. Como se a fita tivesse libertado algo.
ou talvez acordado. Naquela mesma noite, decidiu revirar os pertences da avó. Entre armários trancados e gavetas emperradas, encontrou uma caixa de madeira coberta por tecido preto. Dentro, havia objetos esquisitos: um chumaço de cabelo infantil, um pingente com a inicial E, gravada ao contrário, e um pequeno caderno de capa marrom, sem título. Ao abri-lo, viu que a caligrafia tremia nas primeiras páginas, mas aos poucos se tornava firme. O conteúdo era desconexo, como anotações feitas por alguém em transe. O som nunca para, mesmo quando tapa os ouvidos. Não nasceu como os outros. Chora como se soubesse que foi esquecido. Não enterrei, selei. E por fim, em letras grandes que ocupavam toda uma página: se eu morrer, ele canta para alguém novo. Eloá fechou o diário com mãos trêmulas, a respiração presa no peito. Uma náusea crescente tomou conta dela. Não era só a revelação do passado que a abalava, mas a certeza do presente. Ela era o novo alguém. O canto não estava tentando assustá-la, estava tentando ser ouvido, ser lembrado. Porque naquele porão havia algo que foi negado ao mundo e que agora voltava através do som. Aquela presença não procurava vingança, procurava memória, reconhecimento, existência. Eloá entendeu que o canto era a forma de impedir o esquecimento. A canção sem letra, o lamento sem fim, era a única maneira daquela alma, ou ruína, ou eco, continuar viva. Mas o mais aterrador ainda estava por vir. Na última página do diário, presa com um clipe enferrujado, havia uma fotografia antiga. A imagem mostrava uma mulher com um bebê no colo, mas o rosto do bebê estava riscado com caneta vermelha. No verso, uma frase escrita em letras trêmulas: este foi o que não deve dormir. A fita, o diário, a foto, tudo parecia convergir para um ponto sem retorno. Eloá passou o dia imóvel, sentada à mesa, com os olhos parados na porta fechada da cozinha. Não comia, não piscava com frequência. Era como se algo a tivesse desconectado do presente. Quando a noite caiu e o canto retornou, mais grave, mais prolongado, mais próximo, ela não correu para se proteger. Ficou ali, escutando, pela primeira vez, sem resistir. O som parecia formar algo diferente naquela noite, como se tentasse uma nova estrutura. Eloá sentia as ondas sonoras ressoarem em seu peito como batimentos cardíacos emprestados. Quando fechou os olhos, viu flashes, corredores escuros, uma pia cheia de sangue, uma mulher com as mãos no rosto, chorando em silêncio. E o mesmo canto, vindo de um corpo que não era mais corpo. Era som, era presença, era ausência compactada em melodia. Então, num impulso sem pensar, Eloá pegou o celular e começou a gravar. Queria mostrar que aquilo era real. Queria provar que a loucura que a consumia tinha forma, volume, frequência. De manhã, com olhos fundos e os dedos trêmulos, ela deu play na gravação. E o que ouviu congelou sua espinha. O canto estava lá, mas entre as pausas no fundo da faixa havia outra voz. Sua própria voz, sussurrando coisas que Noela não lembrava de ter dito. Me deixa entrar. Tá doendo. Por favor, eu lembro de você. Frases curtas, carregadas de súplica e dor, ditas no exato tom em que ela mesma pensava, mas jamais pronunciara. O mais perturbador, a entonação das falas era ligeiramente diferente, como se algo tivesse imitado sua voz, mas sem saber direito o que dizia. Ela apertou replay. Depois, replay de novo. A cada repetição, escutava novas variações. Palavras em ordem trocada, gritos abafados, uma frase que se repetia 3 vezes exatamente no mesmo segundo da gravação. Ela lembra, ela lembra, ela lembra. Com cada repetição mais alta que a anterior, como uma contagem reversa. Aquilo não era eco, era resposta. Assustada, levou a gravação para a cidade vizinha e pediu a um técnico de som para limpar o áudio. Não explicou do que se tratava. Apenas pediu que isolasse as frequências e extraísse os sons de fundo. Horas depois, o homem devolveu o pendrive e recusou o pagamento. Disse apenas: isso aqui não devia existir. E se for real, alguém está preso aí dentro. Eloá voltou dirigindo em silêncio absoluto. Ao chegar, o som já a esperava. Mais forte,
mais definido. E não mais apenas à noite. Agora ele ressoava de dia, no banho, nas refeições, até mesmo quando ela tentava falar com alguém ao telefone. Era como se o canto estivesse crescendo, se alimentando dela. E então, numa tarde turva, ela notou uma coisa horrível. Começou a cantar sem perceber. Movia os lábios sozinha, com melodia idêntica à da parede, como se fosse um instrumento finalmente afinado, como se, de algum modo, o canto estivesse usando sua voz para continuar existindo. No sótão abafado da casa, escondido sob uma lona cinza que cobria móveis antigos, Eloá encontrou uma mala de couro rachado pelo tempo. O objeto pesava mais do que deveria, e dentro dele um mundo antigo, papéis de parede desbotados, desenhos infantis, brinquedos de pano com olhos arrancados e um álbum de fotografias amarelado, com capa vermelha e manchas de umidade que pareciam mapas orgânicos. Ao abrir a primeira página, notou de imediato um padrão desconcertante. Todas as fotos mostravam crianças, sempre em grupo, sempre em poses estáticas, como retratos escolares ou reuniões familiares. Mas havia algo errado. Cada criança tinha um traço vermelho, feito com caneta ou tinta, cruzando os lábios. Um risco único, horizontal, com força irregular, como se a mão que desenhou estivesse tremendo ou chorando. Algumas bocas estavam completamente cobertas com tinta escura, outras com fita adesiva colada sobre o retrato, e em algumas, o rosto inteiro havia sido riscado com tanta fúria que o papel rasgava. No verso de cada foto, frases breves, muitas vezes escritas em letras infantis ou trêmulas. Ela fala demais. Essa não pode cantar. Silêncio é proteção. Ninguém ouve os que não têm boca. Eloá sentiu um arrepio profundo. Aquilo não era apenas excentricidade de uma velha isolada. Era um tipo de documentação doentia, uma coleção de vozes silenciadas. Começou a separar as imagens, tentando encontrar algum padrão. Mas então percebeu algo ainda mais sinistro. Havia uma foto dela mesma, pequena, talvez com 4 anos, sentada no mesmo tapete da sala onde hoje descansavam seus pés. Atrás dela, a avó sorria, e na boca de Eloá, o mesmo traço vermelho. Mas ela não lembrava nada daquela foto, nem da ocasião, nem da visita, nem daquela roupa. Era como se sua memória tivesse sido sequestrada. O verso da imagem estava quase ilegível, mas ainda era possível distinguir 3 palavras. Ela ouviu antes. Na mesma mala, encontrou um envelope fechado com cera antiga, como aqueles usados em cartas solenes. Dentro, uma única folha escrita à mão, com uma caligrafia familiar, mas mais urgente do que no diário. A música não é dela. Foi emprestada, tomada, invocada. Cada boca que abre para cantar carrega o eco do que não foi enterrado. A primeira criança foi esquecida. A segunda está tentando nascer, mas o mundo só ouve os sons que reconhece. Então ela canta, e canta, e canta. Eloá caiu de joelhos no chão, tomada por uma vertigem brutal. A imagem das crianças riscadas, o som noturno, o nome sussurrado no áudio. Tudo fazia parte de um enredo oculto, arquitetado com silêncio, medo e omissão. Aquelas crianças tinham sido silenciadas porque ouviram algo. E sua avó, de algum modo, havia se tornado guardiã ou cúmplice desse segredo impossível de enterrar. Mais tarde, quando tentava reorganizar os álbuns, uma das fotos escorregou para debaixo da estante. Ao resgatar, notou que era diferente das outras. Uma criança apenas, deitada de lado, olhos semicerrados, corpo envolto em um cobertor antigo. Mas o mais perturbador não era a ausência do risco vermelho. Era o fato de que a boca da criança estava levemente aberta. E se olhasse de perto, muito perto, podia jurar que os lábios estavam borrados, como se tivessem se movido durante a foto. As fotos deixaram Eloá à beira da vertigem, mas foi a ausência de registros oficiais que a empurrou para o abismo. Precisava saber quem eram aquelas crianças, quem havia vivido ali, quem havia sido silenciado. Procurou então a antiga prefeitura do vilarejo, um prédio baixo com paredes de cal rachadas, onde arquivos empoeirados repousavam em pastas quebradiças. Alegando pesquisa genealógica, vasculhou os registros de nascimento e morte,
páginas desbotadas por décadas de umidade. E ali, entre as páginas datadas de 1901, encontrou algo perturbador. Um registro de parto ocorrido na residência de Eugênia A., sua avó. A anotação era fria, quase mecânica. Parto domiciliar, bebê natimorto, sem nome. Mas o que realmente chamou a atenção foi o carimbo no final do documento. Morte declarada sem exame corporal. Autorização direta da parteira. Nenhum laudo, nenhum médico, nenhum enterro oficial registrado nos dias seguintes. O bebê simplesmente desapareceu do papel. Ainda mais inquietante, ao cruzar as datas daquele documento com os registros do cemitério, Eloá encontrou um estranho desequilíbrio. Naquele mesmo mês, 2 corpos haviam sido levados para a antiga morgue do distrito. Um adulto e uma criança, mas apenas o corpo do adulto constava como sepultado. A anotação sobre o segundo corpo era vaga, escrita à mão, com letra nervosa, aguardando definição familiar. E depois, nada. Nenhum sepultamento, nenhuma cremação, nenhuma transferência. Era como se o segundo corpo se tivesse sido engolido por um buraco administrativo, ou deliberadamente apagado. Ela então procurou jornais antigos. E lá estava. Um pequeno artigo, com 2 colunas mal diagramadas, relatava que uma senhora conhecida por sua reclusão havia perdido o bebê durante o parto. Mas o trecho mais chocante era o final. Moradores relatam ter ouvido sons durante dias vindos da casa após o ocorrido. As autoridades encerraram o caso como morte natural, sem autópsia. Sons. Durante dias. Eloá sentia o coração bater fora do ritmo. O canto que assombrava suas noites agora tinha um rosto, mesmo que ainda embaçado. Um bebê, dado como morto sem confirmação. Um corpo jamais enterrado. Um silêncio imposto sobre gritos. Aquilo não era uma assombração comum. Era um eco persistente de alguém que nunca foi deixado descansar. E a casa, aquela construção de madeira e concreto, não era apenas um lar. Era um túmulo vertical, um memorial não declarado. O canto não era só dor, era para testemunho. Naquela mesma noite, enquanto tentava dormir, Eloá ouviu o som se modificar pela primeira vez. Não era mais uma nota contínua. Era algo que se aproximava vagamente de palavras, silabadas, sílabas partidas, como se uma língua estivesse sendo formada do zero. Dizia o som, abafado, repetitivo, como um bebê tentando chamar por alguém. E quando ela cobriu os ouvidos, sentiu que a vibração não vinha mais das paredes. Vinha de dentro da sua própria garganta, como se a casa tivesse feito morada nela. Era impossível ignorar mais. O que Eloá ouvia, sentia, sonhava, tudo apontava para um único ponto de origem. O corpo que nunca foi enterrado. O segundo corpo. Aquilo que a burocracia omitiu, que a cidade silenciou, que a casa sepultou em seus alicerces sem permitir descanso. Determinada, ela foi até a sede antiga da morgue do vilarejo, agora desativada e usada como depósito municipal. O prédio, com janelas vedadas e paredes esverdeadas por bolor, ficava afastado das ruas principais, como um pedaço de passado que todos tentavam esquecer. Subornou discretamente o vigia noturno com uma garrafa de cachaça e conseguiu alguns minutos sozinha dentro do arquivo morto. Armários de metal enferrujados, etiquetas caídas, pilhas de pastas amontoadas sem ordem. E então, lá, no fundo de uma gaveta sem tranca, encontrou o registro duplicado do mesmo dia. Um formulário carimbado com os dados do corpo adulto. Uma mulher de 73 anos, morte por insuficiência cardíaca. E abaixo, em letra manuscrita, sem ficha completa, sem causa, apenas uma frase escrita no canto do papel. Infante sem batismo, destino indefinido. Não era erro, era ocultação. O corpo havia sido recebido, mas nunca entregue. Eloá tremeu. A ficha estava amassada, como se alguém a tivesse dobrado 1000 vezes, tentando decidir se destruía ou não. E mesmo assim, ela havia sobrevivido. Um papel, esquecido numa gaveta que carregava o peso de um ser que ainda estava preso entre 2 mundos. Ao sair da morgue, com o papel dobrado no bolso, percebeu algo estranho no ar.
O som da cidade parecia ter desaparecido. Não havia mais grilos, nem vento, nem o barulho distante de carros, só o som de seus próprios passos e o canto, agora audível até em campo aberto. Ele a acompanhava, como se a presença se libertasse aos poucos da casa e, finalmente, a seguisse. Aquilo não era mais um assombro contido. Era um chamado direto, um vínculo sendo selado. Eloá não sabia mais o que era vigília e o que era delírio. As imagens que via em sonho pareciam agora confundir-se com o que via acordada. Começou a ver vultos pequenos cruzando o corredor de madrugada. Ouvia batidas rítmicas vindas do porão, seguidas por gemidos abafados e, às vezes, um riso leve, infantil, mas carregado de dor, como se até a alegria tivesse sido deformada pelo esquecimento. Em um impulso, decidiu revisar novamente o porão. Levava agora o registro da morgue nas mãos, como se fosse uma chave espiritual. Ao descer, o ar pareceu enrijecer. A madeira da escada gemeu de forma diferente, e a porta selada chorava. Sim, chorava. Não era canto. Era um choro abafado vindo lá de dentro. Um som de desespero contido. Eloá encostou a testa contra a madeira e, pela primeira vez, falou em voz alta. Eu sei que você está aí. Eu vi sua ficha. Eu ouvi sua voz. E então o som cessou, por completo. Um silêncio tão absoluto que ela achou ter ficado surda. Mas, segundos depois, uma resposta surgiu. Um único estalo, como se uma unha tocasse o outro lado da porta. E depois, lentamente, um sussurro infantil atravessou a fresta entre as tábuas. Você, lembra? A voz era fraca, sem malícia, sem raiva, só fome de existência. Eloá caiu de joelhos, as mãos tremendo, os olhos marejados. Era isso. O segundo corpo nunca foi velado, nunca foi nomeado, nunca foi tocado. Só selado, como uma falha vergonhosa que precisava ser escondida. Mas ele ainda estava lá, cantando, esperando. E agora, finalmente, alguém lembrava. O sono, que já era inquieto, tornou-se um campo de distorção. Eloá passou a adormecer sem querer, em horários aleatórios, como se fosse puxada para dentro de algo mais profundo do que o sono comum. Nessas ocasiões, os sonhos não tinham começo nem fim. Apenas fragmentos, cheios de símbolos viscerais, imagens que pareciam saídas de dentro da própria casa, corredores torcidos, paredes que respiravam, berços vazios. Mas havia sempre um ponto em comum. Um bebê, envolto em panos sujos, os olhos opacos, sem lágrimas, que a fitava com um olhar ancestral, milenar, e murmurava uma única nota. Uma nota que não terminava nunca. Era como se a melodia estivesse presa no tempo, como se a alma daquele ser tivesse sido cristalizada na repetição. E cada vez que a nota era emitida, o cenário ao redor derretia. Os móveis viravam ossos, os espelhos estilhaçavam com reflexos que não eram dela, e por fim ela acordava com a garganta doendo, como se tivesse cantado enquanto dormia. As alucinações cruzaram para o estado desperto. Passou a ver pequenas marcas de mão nas janelas embaçadas. As luzes piscavam em padrões repetitivos como código Morse, como se o bebê tentasse se comunicar por outros meios. E na noite da 10ª visita onírica, Eloá acordou com sangue saindo do ouvido direito. Não havia dor, só um zumbido incessante, que aos poucos se revelou como o mesmo canto em frequência aguda, inaudível para o mundo externo, mas viva dentro dela. Ao olhar-se no espelho, percebeu algo ainda mais aterrador. Seus lábios mexiam sozinhos. De forma quase imperceptível, estavam formando a melodia. Mesmo quando ela tentava ficar em silêncio, era como se seu corpo estivesse se tornando um canal, uma extensão da voz esquecida. Desesperada, procurou ajuda psicológica em uma cidade vizinha. O psiquiatra, após ouvir seu relato e escutar a gravação, sugeriu que ela estava sofrendo de uma condição chamada eco-onirismo persistente, algo que ele mesmo confessou nunca ter visto em um grau tão extremo. Mas antes que ele pudesse continuar o diagnóstico, o gravador da sala emitiu um ruído estranho, um som metálico, antigo, que não vinha da fita. O aparelho digital começou a se distorcer e, por alguns segundos, a voz do bebê saiu dali. Não era possível.
O som tinha atravessado equipamentos modernos, formas de mídia diferentes. O psiquiatra desligou o gravador bruscamente, empalideceu e murmurou: "Isso não deveria acontecer." Eloá saiu dali convencida de que sua sanidade não era o problema. Ela estava sendo usada. Seu corpo, sua mente, sua existência, tudo estava se convertendo em veículo para aquilo que nunca teve nome, para aquilo que nunca teve chance de nascer completo. Naquela mesma noite, ao voltar para casa, teve um último sonho, o mais nítido. A casa estava diferente. Era a mesma estrutura, mas no passado. As paredes limpas, o chão encerado, o cheiro de recém-pintado. Ela ouvia gritos abafados vindo do porão. Corria até lá, abria a porta, que no sonho já estava destrancada, e via uma mulher desesperada, ajoelhada, segurando um pano com algo pequeno dentro. Ela sabia que era sua avó, e o pano se mexia. O bebê não estava morto, mas ela o envolvia, selava, escondia. E a última coisa que a avó dizia, antes de desaparecer num borrão onírico, era: "Se ele for lembrado, ele volta." Eloá acordou sentada, suada, em choque. Em sua mão, que estava fechada como se agarrasse algo no sonho, havia um pedaço real de pano antigo, úmido, com uma mancha escura no centro. Ela não lembrava de tê-lo pego, nem de tê-lo visto, mas agora o carregava, como se o próprio sonho estivesse começando a vazar para o mundo físico. O porão agora era o pulmão da casa. Não havia mais como negar. O canto não era apenas um som, era uma função vital, como se aquele espaço tivesse se tornado um organismo próprio, respirando pela música, sobrevivendo através da repetição. Eloá descia todos os dias, atraída como um pássaro por um chamado ancestral. Mas numa tarde nublada, tudo mudou. Ao passar os dedos pelas tábuas da porta selada, sentiu um calor úmido, como o bafo de um animal exalando pelas frestas. E então, pela primeira vez, viu a madeira se mover. Sim, mover. Como se a porta estivesse viva, inflando e contraindo suavemente, como um peito que respira devagar enquanto dorme. Aquilo não podia ser alucinação. A superfície estufava milimetricamente e depois recolhia, num ritmo preciso, quase humano. Eloá encostou o ouvido na madeira e sentiu um sopro morno atravessar seus cabelos. Mas não havia vento. Era o ar de dentro, como se algo estivesse vivo por trás daquela parede. Algo que aprendia a respirar. As paredes do porão não pareciam mais as mesmas. A tinta rachava em pontos circulares, como olhos tentando se abrir. Pequenos insetos mortos surgiam em fileiras perfeitamente alinhadas ao longo das frestas, como oferendas naturais deixadas pelo tempo. E o mais absurdo, os pregos que antes selavam a porta um a um começaram a soltar-se, lentamente, sem ruído, sem interferência humana. Eloá os encontrava no chão, como dentes de leite caídos após o crescimento. A madeira rangia mesmo sem toque. A casa não queria mais conter o que havia atrás da porta. Ela queria libertar, quase como se a própria estrutura tivesse entendido que não poderia mais manter preso aquilo que clama para nascer. Ela voltou a ouvir o choro, mas agora ele não era mais limitado ao porão. Soava no banheiro, na cozinha, até mesmo no quintal, sempre abafado, sempre como se viesse do interior das paredes. Um choro de bebê, sim, mas com entonação dissonante. Era um som antigo, cansado de gritar, carregado de um cansaço que não era físico, mas existencial. Como se aquela alma, voz ou criatura, estivesse tentando não esquecer de si mesma. E cada vez que ela ignorava o som, o mundo ao redor distorcia levemente. Os espelhos mostravam expressões atrasadas, os relógios paravam em horários simbólicos, 03 e 14, sempre. E o telefone tocava, mas ao atender, só havia respiração do outro lado. E depois Moris, a repetição do próprio nome dela em voz infantil. Eloá, Eloá, Eloá. Uma noite, sem entender como chegou até ali, ela acordou sentada no chão do porão, com as mãos sobre a madeira viva da porta. E sob seus dedos, sentia algo pulsando, como um coração debaixo do concreto. Era pequeno, mas rítmico. E quando se afastou, havia marcas em sua pele, pequenas manchas em forma de mãozinhas.
minúsculas, como se alguém a tivesse tocado de dentro. O canto voltou mais forte como nunca antes, mas não era mais um canto de lamento. Era quase uma música de nascimento. O telefone tocou às 3 da manhã. 3 toques. Depois, silêncio. Eloá não atendeu, mas algo nela entendeu que aquilo era um convite. Na manhã seguinte, movida por um impulso mais forte que a razão, voltou ao vilarejo em busca de um rosto que havia aparecido em um dos sonhos. Uma mulher idosa, de rosto murcho, com um crucifixo de madeira pendurado no pescoço e uma mancha de nascença no lado esquerdo do rosto. Ela não sabia o nome, mas reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. E reconheceu. Sentada na porta de um sobrado amarelo desbotado, a mulher tricotava em silêncio, como se já a esperasse. Eloá não precisou explicar nada. Ao se aproximar, a senhora apenas levantou os olhos ainda vivos e murmurou: "Você abriu a melodia, não foi?" O sangue gelou. Eloá não perguntou como ela sabia, apenas assentiu com a cabeça e então foi convidada a entrar. O interior da casa era um museu da culpa. Imagens religiosas, velas apagadas, retratos virados para a parede. A idosa se sentou com dificuldade, segurando uma xícara que tremia em suas mãos frágeis, e começou a falar, como se aquela fosse a última confissão de sua vida. "Eu estava lá quando ele nasceu. Eu e sua avó. Foi em silêncio, na madrugada, sem médicos, sem parteiras. Só nós duas, e Deus como testemunha. Mas ele não chorou, não abriu os olhos, não se mexia. E então sua avó disse: 'Não é hora. Ele não pode nascer agora. Ainda não foi escolhido.'" O olhar da mulher se perdeu no vazio. Ela o envolveu num lençol, não com carinho, mas com temor. Me fez prometer que jamais contaríamos. E depois mandou selar o porão. Eloá perguntou se o bebê realmente nasceu morto. A mulher hesitou e respondeu com lágrimas nos olhos: "Eu não sei." Mas ele respirava. O silêncio que seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Selamos o quarto com madeira da igreja antiga. Achávamos que isso o manteria preso no esquecimento. Mas ele não esqueceu. Ele aprendeu a cantar. Cantava baixinho, só de vez em quando. Nos primeiros meses vinha em sonho. Depois, pelas paredes. Quando sua avó começou a perder a memória, achamos que era castigo. Mas era ele tentando ser lembrado. Ele não quer vingança. Ele quer nascer. Ele quer ser alguém. Eloá chorava em silêncio. Sentia-se invadida, marcada, eleita para algo que não compreendia. "Por que eu?" perguntou. A idosa segurou sua mão com uma força inesperada para a idade e sussurrou: "Porque você lembra. Porque foi a primeira a ouvir sem tapar os ouvidos. E porque o sangue dele é o mesmo que corre em você." As palavras a golpearam como uma avalanche. Aquele bebê, o ser cantando por trás da parede, era seu tio, ou irmão, ou algo além das relações humanas. Um elo familiar sepultado vivo, esquecido, mas jamais calado. A mulher então lhe entregou um objeto embrulhado em tecido púrpura, um pedaço de madeira com símbolos entalhados, semelhante a uma lingueta de berço. Isso foi dele. Estava com ele quando o selamos. É o que restou. Eloá levou o objeto até o porão naquela noite, colocou-o aos pés da porta e esperou. Por horas. O canto cessou. Pela primeira vez em semanas. O silêncio não era alívio. Era expectativa. Eloá entendeu então que a escolha não era mais dela. A casa havia sido despertada. O quarto selado se lembrava. O que estava lá dentro estava pronto. Foi como atravessar o umbral de um pacto antigo. Naquela noite, Eloá não sentia mais medo. Apenas urgência. A sensação de que o tempo da espera tinha acabado. Que o canto não implorava mais. Exigia. Ela passou o dia inteiro observando a porta do porão, os olhos fixos nas tábuas que pareciam respirar mais rápido do que nunca. A madeira rangia sozinha. Os pregos haviam caído todos. Não havia mais lacre. Só a barreira de sua própria hesitação. Então, quando o relógio da sala travou mais uma vez em 03:14, Eloá desceu. A cada degrau o ar parecia ficar mais denso, quase líquido. O porão estava escuro, mesmo com a lâmpada acesa, como se a luz se recusasse a permanecer. Ela segurava nas mãos a lingueta do berço entalhada.
O único objeto que talvez ainda pertencesse àquele que nunca nasceu completamente. A madeira da porta estava morna, vibrava como pele viva. Sem dizer uma palavra, Eloá encostou o objeto no centro da tranca antiga. Um estalo surdo ecoou. Um suspiro quente atravessou as frestas. E então ela viu. A parede de gesso ao lado da porta começou a rachar sozinha, como se um coração pulsasse por dentro com força suficiente para romper sua prisão. As trincas se espalharam como raízes. Um pedaço caiu, depois outro. Eloá recuou, o coração disparado. Mas algo dentro dela dizia que aquilo precisava acontecer. Sem pensar, pegou uma barra de ferro velha encostada no canto e começou a golpear o gesso. O canto aumentava, agora desesperado, e as frestas expeliam um vento morno com cheiro de ferro, leite azedo e algo mais. Algo morto há muito tempo. A parede finalmente cedeu, e por trás dela, um vão. Um pequeno espaço selado com blocos de tijolo, coberto com cal, agora exposto, mostrava o que estava enterrado ali dentro. Um embrulho de pano, do tamanho de um recém-nascido, envolvido em camadas que o tempo havia desbotado. Ao lado, brinquedos antigos, um chocalho rachado, uma chupeta corroída pelo tempo e uma fita cassete. O canto parou. Eloá não ouvia mais nada, nem os próprios batimentos. Um silêncio sepulcral caiu sobre a casa, como se o tempo tivesse prendido o fôlego. Ela se ajoelhou diante do embrulho. Tocou o pano. Estava seco, mas tinha peso. Não abriu. Não ousou. Apenas recolheu a fita e subiu. Na sala, colocou a fita no mesmo aparelho velho. O chiado começou. E então, uma melodia. Não era mais um lamento. Era uma canção de ninar. Voz feminina, suave, que dizia apenas uma frase, repetida em tom baixo, sereno, triste. Durma agora, que eu te lembro. Era a voz de sua avó. Não havia dúvidas. Eloá chorou. Mas seu choro não era de medo. Era de reconhecimento. Aquela música era a última tentativa de redenção. A avó não conseguira enterrar, não conseguira dar nome, mas conseguira cantar. E agora, já através da neta, aquele que foi esquecido pela história ganhava sua única forma possível de eternidade, a memória sonora. Nos dias seguintes, o canto não retornou. A casa ficou vazia, sim, mas não oca. A vibração que antes pressionava os cômodos agora se convertia em algo manso, como se o espaço tivesse, enfim, exalado o último suspiro. Eloá enterraria o embrulho discretamente atrás da casa. Marcaria o local com uma pedra lisa. E toda noite, ao se deitar, murmuraria a mesma melodia da fita, como se fosse mãe, como se fosse filha, como se fosse eco. Eloá achou que o silêncio fosse libertador, mas ele veio carregado demais, tão denso quanto o canto, tão presente quanto a melodia que outrora atravessava as paredes. Dias após o enterro discreto no quintal, ela passou a notar um novo tipo de ruído, interno, íntimo. Não vinha mais das frestas, das tábuas ou dos objetos herdados. Vinha de dentro de si. O corpo, antes leve após a libertação do canto ancestral, agora parecia conter ecos. Ela acordava de madrugada com a garganta arranhando, não por doença, mas como se estivesse cantando, dormindo. Os lençóis molhados de suor, o travesseiro sempre deslocado, e o mais inquietante, seus próprios lábios, movimentavam-se sozinhos. Um movimento mínimo, contínuo, sem voz, mas com intenção, como se a melodia agora estivesse presa nela, como se Mela tivesse se tornado a nova casa do som. Tentou ignorar, tentou se distrair. Saiu de casa, caminhou por horas pelas trilhas do vilarejo, visitou a cidade vizinha. Mas onde quer que fosse, a canção a acompanhava. Primeiro nos pensamentos, depois nos sussurros involuntários e, por fim, nos olhos dos outros. Pessoas começaram a notar. Um vendedor de frutas disse que ela parecia estar sempre com um rádio ligado por dentro. Uma criança na praça a olhou fixamente e disse: "Eu escuto um bebê quando você passa." Era inegável. O canto tinha saído das paredes e se instalado nela. De volta à casa, decidiu gravar a si mesma durante o sono. Posicionou o celular ao lado da cama
e deixou o quarto em total escuridão. Na manhã seguinte, ao revisar o áudio, o horror voltou. As primeiras horas estavam vazias, exceto por ruídos de cobertor e respiração. Mas às 03h14, como sempre, sua voz surgiu, cantando. Palavras sem forma, mas melodia idêntica à da fita encontrada atrás da parede. O mais perturbador, no fundo da gravação, uma segunda voz muito baixa imitava cada sílaba, um dueto. Ela não estava cantando sozinha. O canto não havia desaparecido, tinha sido transmitido, passado, herdado. Nos dias seguintes, começou a ter lapsos. Entrava em cômodos e esquecia por quê. Parava no meio de frases. Às vezes, acordava em posições que não lembrava ter assumido. Encontrava objetos deslocados, espelhos virados para a parede, fotos antigas fora do álbum. E quando se olhava no espelho, sentia que seus olhos não eram mais só seus. Algo a observava de dentro. Não com maldade, mas com permanência. Como se o esquecido agora morasse nela, lembrando-se através de sua pele, sua voz, seus gestos. A vizinha mais próxima foi quem notou a transformação mais claramente. Disse que, de tempos em tempos, ouvia alguém cantando ao longe, mas o canto não vinha da casa. Vinha do vento. E que, quando passava em frente ao portão, sentia cheiro de leite, de pano queimado, de talco envelhecido. O tempo parecia circular em volta de Eloá, como se cada dia vivido fosse também uma repetição, como se o canto eterno agora não buscasse mais nascer, apenas existir, através dela, sem pressa, sem fim. Na última cena gravada com o celular, Eloá aparece deitada, imóvel, olhos abertos. A câmera capta um som suave, quase doce, vindo de seus lábios, a canção de ninar. Mas em determinado ponto a voz muda, a entonação é de criança. Não há mais dúvida. A alma esquecida encontrou um novo corpo e decidiu ficar. O laudo foi inconclusivo. Encontraram Eloá sentada diante da lareira apagada, os olhos abertos, a pele morna, mas sem sinais de vida, sem luta, sem violência, apenas ausência. O vigia da prefeitura foi quem chamou a polícia, após notar que a luz da casa ficava acesa por noites seguidas, sem movimento. Quando a porta foi arrombada, o cenário era imaculado, nada fora do lugar, exceto pelo gravador antigo em cima da mesa, com uma fita pausada no meio de uma gravação. O corpo de Eloá foi recolhido com extremo cuidado. O legista descreveu o estado como quase consciente. Ela mantinha uma expressão de leveza no rosto, como alguém que finalmente havia encontrado paz. Mas um detalhe chamou a atenção de todos. Seus lábios estavam entreabertos. E em suas cordas vocais, segundo o exame, havia tensão muscular ativa, como se, mesmo após a morte, ela estivesse tentando continuar cantando. A fita foi reproduzida em sigilo. Técnicos e investigadores ouviram em silêncio a gravação que ela fizera nos últimos dias. Primeiro sua voz sozinha, depois uma segunda voz, mais fina, uma terceira, uma quarta, como um coro, mas todos os cantos eram idênticos, como versões de uma mesma melodia cantada por diferentes versões de si mesma. Não havia mais Eloá. Havia um eco múltiplo, repetido, eterno. O canto que saía da fita parecia não ter fim. Um dos agentes presentes desligou o gravador alegando falta de ar. Outro passou mal e teve sangramento nasal. Mas o mais aterrador aconteceu dentro da própria morgue. Ao preparar o corpo para o laudo final, o assistente do necrotério notou algo impossível. Ao remover o lençol, um som fraco e contínuo emergia do interior do saco mortuário. Ele pensou que fosse interferência no sistema de ventilação, mas ao abrir o zíper, o canto se tornou claro, alto, perfeito, como se os pulmões da morta ainda vibrassem, mesmo sem ar. O som saía de dentro dela, mas sua boca não se mexia. O caso foi arquivado. Declararam como colapso súbito do sistema nervoso. A casa foi lacrada pelo município por risco estrutural, mas relatos surgiram nos meses seguintes. Pessoas que passavam perto afirmavam ouvir o que parecia ser uma canção de ninar vinda da direção do terreno. Outras diziam ter avistado uma mulher sentada ao pé da árvore, onde o túmulo sem nome fora escavado, cantando para o vazio.
O vento, segundo os moradores mais antigos, não passava mais por ali. Estagnava, como se parasse para ouvir, como se respeitasse. A fita de áudio foi guardada nos arquivos do distrito, mas nunca foi catalogada. E toda vez que um novo funcionário tenta reproduzi-la, o som que sai não é apenas uma melodia, é o nome de alguém. Eloá, Eloá, Eloá. Repetido num tom que não pertence a este mundo. A morte não silenciou o canto, apenas mudou a ele um novo instrumento. Agora, ele é eterno, porque alguém, em algum lugar, ainda lembra, e enquanto for lembrado, ele canta.